Olá amigos otakus e sejam muito bem-vindos a um vídeo especial aqui no Otaku PT, onde eu vos vou dar 7 sugestões, 7 animes que eu acho que se vocês gostam da adaptação para a série anime do mangá Gleipnir, muito provavelmente também vão gostar destas minhas 7 sugestões. Vou tentar colocar aqui na lista alguns animes mais antigos, alguns animes mais recentes. O que é certo é que se vocês são leitores assíduos do Otaku PT, muito provavelmente se calhar já conhecem estes animes e provavelmente esta será uma lista mais útil para aquele pessoal que está a entrar no mundo dos animes, está agora a começar a conhecer o mundo dos animes. Gleipnir, que é um mangá que começou a ser lançado em 2015, foi então agora em abril adaptado por uma série anime. No momento em que eu estou a fazer este vídeo, vai para o seu 8º episódio e é uma série anime que eu estou a acompanhar e estou a gostar muito, e daí a ideia de fazer esta sugestão com uns animes que eu acho que são semelhantes, que eu acho que o pessoal vai gostar. O que é que nós temos em Gleipnir? Nós seguimos um protagonista. Ele misteriosamente tem um poder, ele tem o poder de se transformar numa espécie de um animal muito poderoso. Ele tem aqui uma arma que pode utilizar para disparar. Tem um sentido olfato muito apurado, mas ele no seu dia-a-dia faz do impossível para passar despercebido, para as pessoas não descobrirem que ele tem esse poder. Até que um dia uma colega tenta suicidar-se, ele vai ao seu socorro e o seu segredo acaba por ser descoberto. Claro está que essa colega é um tanto ou quanto sádico, começa a aproveitar-se dele. Na realidade, depois descobre-se que ela pode entrar para dentro dele. Os dois atuam ali em conjunto, ali numa espécie de uma simbiose. E depois, não vos vou dar aqui grandes spoilers, a história desenrola-se à volta do mistério, porque é que ele se transformou naquela besta, e recolher algumas moedas que na realidade não são bem moedas. Por isso temos aqui uma série anime que tem essencialmente ação, ecchi, gore, ali e acolá um bocadinho de comédia. Isto vindo de um mangaka que antes de se aventurar em Gleipnir, ele era conhecido essencialmente por fazer obras um bocadinho mais para a comédia, para o romance, para o ecchi, e este Gleipnir foi a primeira vez que ele se aventurou a criar um anime mais com ação, com mais gore, e ele acho que se desenrascou muito bem. Então já de seguida vão ficar então as minhas 7 sugestões de animes que eu acho que os fãs de Gleipnir também vão gostar. E claro está, deixo-vos o convite, em baixo nos comentários deixem as vossas sugestões. Começo com um anime que na realidade já estreou há mais de 10 anos, mais propriamente em 2009. Eu estou a falar de Senko Roll, um anime que estreia então em 2009, um projeto de um jovem animador. Basicamente ele fez tudo sozinho, é impressionante se nós virmos este OVA e termos a noção de que foi tudo feito por ele. Um OVA que lhe valeu muitos prémios nos festivais internacionais. Entretanto, passados 10 anos, agora em 2019, surge o segundo filme, sendo que está prometido um terceiro filme que vai então completar a história de Senko Roll. O que é que nós temos? Também semelhante a Gleipnir, temos um ser, alguém, um personagem que é capaz de se transformar em um estranho monstro, assim umas capacidades de metamorfose um bocado estranhas. Temos também envolvida aqui uma menina que é uma espécie de copiloto que vai controlar, vai ajudar ali no desenrolar da história. Nós na história de Senko Roll, o que é que nós temos? Subitamente, no Japão, aparece um monstro gigante vindo do espaço. Claro está que a força de autodefesa do Japão parte logo para cima dessa criatura, como se fosse uma criatura hostil. E temos uma das nossas protagonistas, uma estudante, começa a suspeitar que há aqui qualquer coisa que não está a bater muito bem. Porquê? Porque o colega dela está ali a cuidar de uma estranha criatura chamada Senko, que definitivamente está relacionada com o que está a acontecer com aqueles monstros que estão a começar a surgir, aquelas transformações, aquela destruição toda.
E depois passo por uma série anime original que tinha tudo para resultar. Eles começaram muito bem, uma parceria entre o estúdio Trigger e o estúdio A1 Pictures, mas que no final, e se calhar vocês vão me dar hate por isto, mas que no final deixou muito a desejar. Eu estou a falar da série anime Darling in the Franxx, um pseudo-aspirante de Neo Genesis Evangelion, pelo menos no início, para ser assim muito semelhante. E o que é que isto tem a ver com Gleipnir? Basicamente, temos aqui a abordagem da sincronia entre duas pessoas. Na história de Darling in the Franxx, nós temos uns enormes mechs, os Franxx, têm que ser pilotados por um homem e uma mulher. Basicamente, eles têm que estar ali em sincronia para controlarem completamente aquele mech. E em Gleipnir, o que é que nós temos? Temos o nosso protagonista, temos uma colega que tem que entrar literalmente para dentro dele através de um feixe e os dois vão assim lutar. Sendo que, por exemplo, em Gleipnir já vimos que é importante a sincronia entre os personagens. Num dos recentes episódios e no mangá, aliás, a adaptação para anime do mangá está a ser muito bem conseguida. Nós vemos que uma outra personagem entra para dentro lá do nosso protagonista e eles acabam por sofrer ali uma metamorfose e tornarem-se num único ser muito poderoso. Para já, com os dois personagens principais, isso ainda não aconteceu, mas claramente este tema da sincronia, eles têm que estar ali ligados um com o outro, algo que em Darling in the Franxx eles também exploram, mas lá está. Lá para o final, pelo menos para mim, Darling in the Franxx deixou cair a bola completamente. A coisa podia ter corrido muito melhor. Eu acho que eles aqui, o diretor, o autor da história, optaram por um final mais happy, mais feliz, não tão violento, não tão chocante. Mas acho que a história iria beneficiar muito se eles fossem por esse caminho. Nós em Darling in the Franxx, basicamente, o que é que temos? Temos um mundo pós-apocalíptico, basicamente a humanidade quase levada à extinção. Eles acabam por se refugiar numas estruturas circulares chamadas de plantação. Temos um conjunto de estudantes, eles são basicamente criados e educados para controlar então esses mechs, para defenderem a humanidade contra uma ameaça extraterrestre. E a história desenrola-se então à volta dessas duplas que vão controlando então os mechs. E se eu vos dou aqui a sugestão de Darling in the Franxx, se calhar, para aquele pessoal mais old school, um anime já bem mais velhinho, também se podia aplicar o mesmo raciocínio a Neo Genesis Evangelion, que também aborda aqui um bocadinho este tema da sincronia entre duas pessoas para controlarem um único ser. Gleipnir faz isso, Darling in the Franxx podia ter sido bem melhor. E depois passo para um clássico com um mangá excelente, uma primeira temporada excelente, mas depois descarrilou ali um pouquinho. Nós em Gleipnir, o que é que temos? Temos um protagonista. Ele é um rapaz simples, não gosta de se meter em confusão, mas subitamente é transformado em algo horrível e tem de aprender a conviver e a viver novamente com aquela realidade. E nós vemos isso acontecer em Tokyo Ghoul. O que é que nós temos em Tokyo Ghoul? Temos o nosso protagonista, também uma pessoa muito simpática, acolhedora, tranquila. O que é que acontece na história? Ele marca um encontro. O que acontece é que ele vai ao encontro dessa pessoa e essa pessoa é um ghoul, ou seja, um monstro que se alimenta de carne humana. Acontece um estranho acidente, ele vai para o hospital, entretanto fazem um transplante, parte do ghoul é colocado nele e como efeito secundário ele próprio acaba por se transformar num ghoul. E depois temos esta dualidade. Ele quer rejeitar o monstro que está nele, mas ao mesmo tempo ele tem de sobreviver. E ele só existe uma maneira para ele sobreviver, que é consumir carne humana. Ou seja, ele vai ter que cometer aquele ato hediondo que é comer partes de outras pessoas para conseguir sobreviver. Vamos ter aqui esta dualidade. Em Gleipnir também temos um protagonista que inicialmente ele queria rejeitar aquela realidade, não se queria envolver naquela luta. Mais tarde acaba por ser a protagonista, a colega dele, basicamente a empurrá-lo para uma espiral de violência. E em Tokyo Ghoul, o nosso protagonista, exatamente a mesma situação. Ele tenta rejeitar ao máximo a sua personalidade ghoul,
mas consoante a história se vai desenrolando, vão acontecendo tragédias enormes, ele cada vez mais vai aceitando que ele, na realidade, é um ghoul, é um monstro, e tem que se alimentar de carne humana, tem que participar em batalhas de vida ou morte. Muito, muito hardcore. Tokyo Ghoul. O mangá é excelente, primeira temporada 5 estrelas, mas Tokyo Ghoul RE, eu gostava de apagar isso da minha memória. Foi muito, muito, muito mau o que eles fizeram com Tokyo Ghoul RE. Série anime apressada, novo diretor, novo design de personagens, quase parecia, era muito difícil conseguirmos reconhecer Tokyo Ghoul e os próprios personagens de Tokyo Ghoul RE, e foi uma oportunidade completamente desperdiçada, e acho que a experiência do mangá é muito superior à do anime. E continuando esta temática do típico estudante japonês que subitamente se vê envolto aqui em ações militares, muita confusão aqui à mistura, e basicamente esse estudante vai ter que escolher um lado pelo qual lutar, nós temos um clássico dos clássicos já, Guilty Crown. Guilty Crown, que eu acho que é um anime que às vezes leva um bocadinho de hate em demasia. Eu gostei de Guilty Crown. Em termos de banda sonora, Guilty Crown é excelente. Algumas pessoas não gostaram muito do final, mas eu até gostei. Em Guilty Crown, o que é que nós temos? Temos um Japão pós-apocalíptico, surgiu um vírus no Japão, entretanto surge no poder uma força militar que consegue controlar ali aquele vírus. Entretanto, o nosso estudante acaba por se envolver com uma célula terrorista que luta contra aquele poder absoluto de quem subiu ao poder no Japão. O nosso protagonista também descobre que tem o poder de retirar literalmente das pessoas armas que podem ser utilizadas, armas essas, voids, que são basicamente a personificação da personalidade das pessoas das quais ele remove a arma. Gostei muito em termos de design, de combate, 5 estrelas. Concordo que há algumas pessoas que possam não ter gostado muito do final, mas é daqueles animes que eu costumo recomendar às pessoas e que acho que neste caso, como Gleipnir, alguém que subitamente se vê envolto num mundo completamente diferente e alienígena para essa pessoa, acho que é uma boa recomendação. Nós em Gleipnir encontramos uma protagonista que é um tanto ou quanto sádica, também ali com alguma dose de Ashi, mas alguém que não tem medo de matar outra pessoa. E um anime recente, onde também vemos isso acontecer, é a adaptação para série anime do mangá Darwin's Game. Temos o nosso tipo de protagonista que não sabe muito bem como é que acabou por se envolver num jogo de vida ou de morte, mas ele acaba por se associar a uma mulher que já tirou a vida a muita gente, não tem medo de tirar vida, também não tem medo de mostrar um bocadinho mais do corpo, e que subitamente é quase aqui o oposto, mas os dois vão acabar aqui por formar uma boa parceria. Nós em Darwin's Game temos basicamente o típico estudante japonês, através de uma aplicação no seu smartphone, ele acaba por entrar num jogo Battle Royale de sobrevivência, chamado Darwin's Game. Subitamente ele está envolto numa luta contra centenas de outros jogadores, com morte à séria, e temos ele associado aqui com uma outra personagem, uma mulher que basicamente o vai empurrando, ajudando a entender ali as regras do jogo e ajudando a tomar decisões difíceis. Em Gleipnir nós temos doses consideráveis de sangue e temos também um protagonista que estava completamente perdido e que provavelmente já teria morrido se não fosse uma forte personagem feminina. Isso acontece também no super clássico Mirai Nikki. Se vocês querem ver também litros de sangue, Mirai Nikki é para vocês. O que é que nós temos? Temos o nosso protagonista, ele basicamente é um rapaz introvertido, tenta afastar-se um bocadinho dos outros, um bocadinho antissocial. Ele tem o seu smartphone, tem o seu diário. Ele tem uma particularidade, ele fala com um Deus invisível, fictício. Até que um dia esse Deus não é assim tão fictício como isso, ele acaba por ganhar ali um poder, o diário do futuro. Basicamente ele consegue prever o que vai acontecer, mas não é tudo alegrias. Basicamente ele vai-se aperceber que entrou numa espécie de uma luta para alguém substituir esse Deus num jogo de vida ou de morte, também bem dramático, também com sangue a toneladas, uma forte personagem feminina, e se vocês gostam de Gleipnir, acho que também vão gostar de Mirai Nikki. E para terminar, em Gleipnir nós encontramos um protagonista um tanto ou quanto
fraco, mole. Temos um protagonista que é colocado numa situação praticamente impossível, gore em doses industriais. E a minha sugestão é um anime que eu adorava que tivesse uma segunda temporada. Eu estou a falar da adaptação para série anime do mangá Dead Man Wonderland. E eu garanto-vos, se vocês gostaram de Gleipnir, vocês vão adorar Dead Man Wonderland. O que é que nós temos? Temos o nosso protagonista que está tranquilamente na sua sala de classe. Entretanto, eles são atacados, os seus colegas morrem todos, menos ele. Claro está aqui, ele acaba por ser condenado à morte. Eles pensam, como foi ele o único sobrevivente, que foi ele que matou todas as outras pessoas. Na realidade, não foi bem isso. Ele acaba por ir por uma prisão sádica, uma prisão onde basicamente os condenados participam em jogos de morte, jogos muito violentos. E ele acaba por descobrir que tem o poder de controlar o seu próprio sangue. Uma série anime bem violenta, mas eu acho que vocês, muito provavelmente, vão gostar destas minhas sugestões todas. Eu acho que Dead Man Wonderland vai ser das que vocês mais vão gostar. Lá está. Deixem nos comentários as vossas sugestões. Estou-me a lembrar agora outro anime, por exemplo, Dorohedoro, um anime que eu acho que, quando estreou, passou aqui ao lado de muita gente, mas um homem que subitamente se vê num corpo de um homem lagarto, não sabe como é que a sua cabeça é de um lagarto, por aí fora. Deixem em baixo as vossas sugestões de animes que vocês acham que quem está a gostar de Gleipnir provavelmente também vai gostar. Dito isto, amigos otakus, não se esqueçam de nos ajudar a dar aquele like épico neste vídeo. Se não fizeram, subscrever-se no nosso canal de YouTube. Nós falamos com vocês sobre anime, mangá e videojogos. Forte abraço. Até à próxima.